Seguindo então, vamos olhar agora para como que a gente enxerga cores nos objetos, né? Certamente, eu estou aqui agora de frente para uma estante de livro, para um quadro, para o computador, para os livros aqui, minha caderneta, enfim. Cada coisa tem uma cor diferente, né? Então, como que a gente enxerga essas cores diferentes em tudo que está à nossa volta? Então, relembrando como funciona o processo de visão de objetos. Alguma fonte de luz precisa iluminar o objeto. Ao receber a luz, o objeto precisa refletir parte dela, algumas cores ou o total. A luz refletida chega aos olhos e alcança a retina, formando uma imagem. Eu li, agora vamos interpretar. Eu estou com uma garrafinha verde aqui na minha frente, por exemplo, de água. Essa garrafinha verde, para eu enxergá-la, primeiro, alguma fonte precisa iluminar esse objeto. Aqui onde eu estou agora no escritório, tem luz solar, porque eu estou do lado da janela, então tem a luz do sol que está iluminando esse objeto. Ao receber essa luz, o objeto reflete parte dela. No caso aqui, como eu estou vendo essa garrafinha verde, está refletindo mais verde do que as outras cores. Lembra que a luz do sol, isso vale a pena voltar aqui, a luz do sol ela é branca. Tá? Às vezes parte do azul espalha na atmosfera, né? E o céu fica azul, e chega mais outras cores aqui embaixo, mais verde, amarelo, vermelho, enfim, menos azul, mas chega azul também. Então a luz do sol é branca. Sendo a luz do sol branca, a minha garrafinha verde reflete mais verde e absorve outras cores. Se eu tiver aqui com papel branco, ó, vocês vão ouvir o barulho do papel aqui, uma folha de sulfite em branco, essa folha de sulfite branca reflete todas as cores. E aí, por isso que a gente vê ela branca, né? Essa luz que é refletida chega aos olhos, né, passa pela pupila, alcança a retina e forma uma imagem que é enviada para o cérebro e a gente entende essas coisas nesses formatos. E por que os objetos apresentam diferentes cores? Por que a folha de sulfite é branca, a garrafinha é verde, né? Porque aí depende do material com que é feita a superfície desse objeto. Dependendo do material que foi feito, se é plástico, se é papel, se é alumínio, enfim, e dependendo se ele foi pintado com uma tinta, com pigmento, alguma coisa, ele vai refletir apenas algumas cores, ou todas, vai absorver algumas, ou absorver todas, enfim. Tá? Então depende do que ele é feito. Como a gente tem infinitas substâncias possíveis, a gente pode fazer coisas que absorvem quaisquer cores ou que refletem quaisquer cores, né? Alguns materiais são mais caros, outros mais baratos, mais difíceis de achar na natureza, ou mais fáceis, mas tem de tudo, né? Enfim. Nesse sentido, existem as cores aditivas e as cores subtrativas. O que são as cores aditivas? A gente vai usar o padrão RGB, que é o padrão Red, Green e Blue, baseado no funcionamento do olho humano. Lembra que o olho, voltando aqui, cadê o olho? Absorve mais, é sensível ao vermelho, ao verde e ao azul. Então a gente vai usar o padrão vermelho, verde e azul, que é o RGB. Como que funciona esse padrão? Existem 3 cores primárias de luz: vermelho, verde e azul. Cor primária significa que ela não pode ser decomposta em outras cores. Ela é uma cor monocromática isolada, vermelha, verde e azul. Se a gente soma essas cores, a gente vai ter as cores secundárias. O que é somar essas cores? Lembra lá, vou voltar aqui rapidinho, dessa soma aqui. Ó. Se eu somo uma cor que tem uma frequência com outra que tem outra frequência um pouco diferente, vai dar um resultado de uma onda um pouco diferente lá. Enfim, se eu somo vermelho com azul, eu vou ter a cor magenta. Se eu somo azul com verde, eu vou ter a cor ciano. E se eu somo vermelho com verde, eu vou ter a cor amarela. Tá? Aqui cabe uma observação. Bom, já falo. E se eu somar as 3 primárias, vermelho, verde e azul? Se eu somo as 3 cores primárias, eu tenho o branco. Olha só que curioso isso, né? Então eu tenho aqui 3 cores primárias, vermelho, verde e azul. Se eu somo
vermelho e azul, eu tenho magenta. Se eu somo azul e verde, eu tenho ciano. E se eu somo verde com vermelho, eu tenho amarelo. Aqui é curioso porque a gente está falando de cor de luz. E eu não sei porque tem uns professores lá, quando a gente está no prézinho, primeira série, segunda série, que insistem em falar que cores primárias são... Como é que eles falam? Vermelho... acho que vermelho, azul e amarelo, né? Alguma coisa assim. E aí faz uma confusão com os alunos. Eu falei, meu Deus, por que ensina tudo errado? Depois vira uma bagunça e a gente não consegue... Muita gente confunde ainda no ensino médio quais são as cores primárias, etc. Enfim. Então aqui trabalhando com cor de luz, se eu tenho a cor branca, voltando aqui, ó, a cor branca, cadê? Que é a soma de todas as cores. Eu consigo dividir a cor branca em 3 cores primárias. Vermelho, de um lado, o verde no meio, olha aqui esse pedacinho verde aqui no meio, e o azul na outra ponta. Se eu misturo o azul com o verde, eu vou ter o ciano. Se eu misturo o verde com o vermelho, eu vou ter o amarelo. Certo? Então, cores primárias de luz, vermelho, verde e azul. Tá? O amarelo é uma secundária. A gente vai explorar melhor daqui a pouco. Exemplo mais prático para ninguém nunca mais esquecer e confundir cor primária para não passar vergonha. Monitores, por exemplo. Qualquer monitor, seja esse do notebook que eu estou gravando aqui, seja o monitor do celular que você pode estar usando agora, ou do computador que você está assistindo essa aula, ou a televisão, enfim, produz só essas 3 cores. Vermelho, verde e azul. Tá? Isso aqui é um zoom em diferentes tipos de telas. LCD, CRT, PC-CRT, LCD também aqui. Então se você pega a tela do celular, tela do monitor, e dá um zoom nela, uma forma é você colocar uma gotinha de água bem pequenininha assim na tela do... Né, como quando espirra assim, uma gotinha de água e olha bem pertinho, você vai ver que tem pontinhos vermelho, verde e azul só. Não tem outras cores. O celular só sabe fazer essas 3 cores. A televisão só sabe fazer essas 3 cores. Só que, dependendo de como eu somo, por isso que são cores aditivas de soma, né? Dependendo de como eu somo essas cores, eu tenho todas as outras possíveis. Então, às vezes você vai comprar um celular, tá lá. Esse celular, essa tela faz 65 milhões de cores. O que significa os 65 milhões de cores? Pode ser 100% da vermelha acesa, 100% da verde, 100% da azul, vai ser branco. Quando acende as 3, fica branco. Se for 100% da azul, 100% da verde e 99% de aceso da vermelha, vai ser um branco um pouquinho menos de vermelho. Isso é quase, a gente nem consegue perceber a olho nu, né? Mas você vai variando essas porcentagens em cada cor, você tem milhões de cores possíveis. Tá? Isso quando você chega perto. Quando você se afasta dessa imagem, por exemplo, se tiver aceso vermelho, azul e verde, quando você se afasta, tira o zoom, fica branco. O nosso cérebro enxerga branco. Tá? Recomendo, se vocês colocarem uma gotinha de água no celular, coloca numa parte que está branca assim, ou no monitor, enfim, numa parte que está uma imagem branca. Você vai ver que está os 3 pontinhos acesos. Se você colocar numa parte que está azul, vai estar só os pontinhos azuis acesos. Né? E se você colocar numa parte que está amarela e der o zoom, vai estar o verde e o vermelho aceso. Porque o nosso cérebro, quando mistura os dois, entende amarelo. Enfim. E as cores subtrativas? Aí tem a ver com o pigmento, ou seja, com o material que reflete a cor, que absorve algumas cores e reflete outras, que seria a tinta, por exemplo. Aqui a gente não está falando de tinta, né? Está falando de luz emitida pelos pixels das telas, né? E se a gente olha para as tintas? Então, a gente tem um padrão, que é o CMYK, que é o padrão ciano, magenta, amarelo e preto. Tá. Basicamente, o padrão é ciano, magenta e amarelo. O preto a gente vai ver que é o contrário do branco, mas em seguida, tá? Então eu tenho 3 cores primárias de tinta. Olha isso, tá? Lembrem lá dos professores no prézinho, segunda série, que insistem em falar em amarelo, vermelho, azul, etc. As cores primárias de tinta são ciano, magenta e amarelo. As cores secundárias de tinta
Se eu misturo ciano com magenta, dá azul. Se eu misturo ciano com amarelo, dá verde. E se eu misturo magenta com amarelo, dá vermelho. Por que isso acontece? Reparem, o que é o ciano? Vou voltar aqui nas luzes. O ciano é azul com verde. Se eu tenho uma tinta ciano, se tem um material cor ciano, assim, um objeto, significa que ele reflete o azul e o verde. E o magenta, o que é? Bom, magenta é azul e vermelho. Então, se eu tenho um objeto ciano, ele reflete azul e verde. E absorve o vermelho. Se eu tenho magenta, ele reflete azul e vermelho e absorve o verde. Então, reparem, por que é cor subtrativa? Porque o ciano, um objeto ciano, ele absorve o vermelho, então ele subtrai o vermelho e reflete o azul e o verde. Um objeto cor magenta, ele absorve o verde e reflete o azul e o vermelho. Quando eu misturo essas duas tintas, a ciano absorve o vermelho, o magenta absorve o verde. Então a única cor que os dois vão refletir é o azul. Então se eu misturo uma tinta ciano e uma magenta, fica azul, porque só reflete o azul. O magenta absorveu o verde, o ciano absorveu o vermelho, do RGB. Se eu misturo o ciano com o amarelo, um absorve o vermelho, o outro absorve o azul. Então a única cor que não é absorvida por essas duas tintas é o verde, ele reflete o verde. E se eu misturo o magenta com o amarelo, o vermelho, mesma coisa. Se eu misturo os três, o ciano absorve o vermelho, o magenta absorve o verde, o amarelo absorve o azul. Então quando eu misturo essas três tintas, nenhuma cor é refletida. Então o objeto fica preto. Tá. Em impressoras é comum a gente ter também a tinta preta, porque se usa muito, né? Então, em vez de ficar misturando toda hora o ciano, o magenta e o amarelo para fazer o preto, usa logo um cartucho preto lá, porque vai precisar bastante de preto em geral, né? Então, as cores subtrativas são assim. O ciano, o magenta subtrai uma tonalidade, o ciano subtrai outra, o amarelo subtrai outra, e quando você vai somando, vai sobrando verde, azul ou vermelho, que é o RGB, e se você soma as três, não reflete nenhuma, fica preto. Tá. Isso é muito fácil de ver nas impressoras, né? Você pega uma impressora que ela tem 3 cartuchos, ciano, magenta e amarelo, tá? E algumas tem, a maioria tem cartucho preto e algumas tem cartucho cinza, porque usa bastante, tá? Mas que é uma mistura dos 3, só que como usa bastante cinza e preto, acaba tendo algumas impressoras que usam esse padrão. Tá? Mas só com essas 3 aqui já bastava. Não precisava ter outra. Para tinta. Tá? Já finalizando, filtros de luz. O que são? São objetos que permitem passar alguma cor e não permite passar as outras. Então, por exemplo, um filtro azul, ele bloqueia, ele absorve o vermelho, absorve o verde, mas deixa passar o azul. Tá? Isso é bastante usado em estúdios fotográficos, estúdios de cinema, teatro, etc., né? Para dar efeitos diferentes. E em máquinas fotográficas também, a gente tem uma lista de filtros possíveis. Hoje em dia, vocês que usam Instagram, essas coisas aí, tem os filtros lá que são simulações desses filtros reais, né? Então tem o filtro sépia, tem o filtro preto e branco, tem o filtro isso, filtro aquilo, que são simulações desses filtros reais que foram desenvolvidos nos últimos 100 anos aí. Tá? E aí a pessoa coloca um filtro, fica mais bonitinha, fica mais... enfim, né? Tem lá seus recursos. Na prática, como funcionam as cores dos objetos? Se um objeto, você fala assim, esse objeto é verde. Na prática, o que significa? Que ele absorve todas as outras cores e só reflete o verde. Esse objeto é azul. É que ele absorve todas as outras cores e só reflete o azul para os nossos olhos, né? Tá? Então essa é a lógica. Vou pegar um exemplo para finalizar. Um exemplo aqui de uma atividade que estava numa apostila da Rede Estadual de Educação
E eu dava aula no estado, né, nessa época, em 2009, e chegaram essas apostilas, e eu olhei para essa imagem aqui e aí fiz um trabalho em cima delas, né? O que acontece? Isso aqui, na apostila estava escrito assim: na figura A, um melão iluminado por uma luz branca. Então você tem um melão, a luz branca tem todas as cores, o melão reflete mais o amarelo, por isso que a gente vê ele mais amarelado. Na segunda imagem, um melão iluminado por luz vermelha. Então, de acordo com esse material, quando você ilumina um melão com luz vermelha, ele não reflete nada, porque ele só reflete o amarelo. Então, você não vê o melão. Fica preto, né? E o melão iluminado por luz verde também ficaria preto. Quando eu recebi esse material, na época eu fiquei analisando, falei, puxa, mas acho que tá estranho isso aí. Por qual motivo? Tá correta essa representação? Vamos pensar. O melão, na luz branca, ele aparece pra gente amarelo, porque ele reflete o amarelo. Mas aí tem um problema sério. O que é a luz amarela? Se a gente volta aqui, ó, nas cores de luz, o que é a luz amarela? É a luz verde mais vermelha. Então, o que significa o melão ser amarelo na luz branca? Significa que ele reflete verde e reflete vermelho. Porque o amarelo é a soma do verde com o vermelho. Então, se você jogar luz vermelha no melão, ele deveria refletir o vermelho e ficar uma bola vermelha. Se você joga luz só verde no melão, ele deveria refletir o verde e ficar uma bola verde. Eu peguei esse material do estado, na época eu estava fazendo o mestrado, fui estudar outros problemas, enfim, depois eu posso passar para vocês. Mas aí o que é um experimento que a gente pode fazer em casa? Isso daqui eu fiz no apartamento que eu morava na época. Peguei um melão de verdade, coloquei numa cadeira de plástico e iluminei com luz branca. Então esse melão fica assim, com a luz branca. Quando eu joguei, fechei todo, né? Fechei o quarto inteirinho do apartamento, não deixei entrar nem um pouquinho de luz branca e acendi só uma luz vermelha. Quando você acende uma luz vermelha, o que acontece? A cadeira, que era branca, fica vermelha, porque um objeto branco reflete todas as cores, lembra que eu falei do sulfite? Então, como eu joguei vermelho, ela ficou vermelha. O melão, que é amarelo, reflete amarelo, né, na luz branca, porque ele reflete verde e vermelho. Então ele refletiu o vermelho e ficou da cor da cadeira. Tá? O que acontece? Isso daqui em volta do melão é uma tampa de plástico de Tupperware meio verde, né? Um verde bem clarinho. Então ela fica um pouco mais escura porque ela reflete mais verde. E como eu joguei só vermelho, são cores primárias, então ela quase não refletiu, né? Enfim, depois eu joguei luz verde. Aí ó, que curioso, né? A cadeira que é branca na luz branca ficou verde na luz verde. A tampa, que é verde na luz branca, ficou verde na luz verde, porque ela reflete o verde. E o melão, que é amarelo na luz branca, ficou verde na luz verde, porque ele também reflete o verde, né? Por fim, e se eu jogar luz azul? Né? Já que é o RGB, as cores primárias são vermelho, verde e azul. O amarelo é uma soma de vermelho com verde. Então ele reflete verde e reflete vermelho, por isso que a gente vê amarelo. Mas ele não reflete azul. Então quando eu joguei uma luz azul, o melão ficou dessa cor. Né? Então a cadeira que é branca reflete o azul, reflete todas as cores. Essa tampa aqui também é meio azul, meio verde, reflete o azul. O melão, que é amarelo, ele só sabe refletir verde e vermelho, ele não sabe refletir azul, então ficava uma bola preta. Aliás, é muito bonito, eu fiz vários experimentos, né? Só estou trazendo um exemplo aqui para vocês, mas é muito bonito você segurar um melão preto na mão, quando você está iluminado com luz azul, né? Também dá para fazer esse experimento usando filtros de softwares, né? Filtros do Photoshop, do GIMP ou de outros aplicativos aí. Peguei uma imagem no Google do melão e aí coloquei filtro vermelho, então o melão fica vermelho, porque o amarelo é vermelho mais verde. Coloquei filtro verde, melão fica verde. E coloquei filtro azul, melão fica preto, porque o amarelo é verde mais vermelho, não tem azul, tá? O que eu quero dizer, aquela imagem lá
da apostila da rede estadual estava completamente equivocada, né? Bastante errada aqui. Se o professor não está atento, ele vai ensinar errado para os alunos, né? Enfim. É isso, tá? Então, boa semana, bons estudos para todo mundo. E comecem a olhar para as cores do mundo em volta de vocês com outros olhos a partir daqui, tá? Até mais.